ideia, vai resolver todos os problemas. Beleza. Mas agora eu quero saber quem que é a pessoa que gosta de mudança. Levanta a mão agora. Menos pessoas já. Quem é a pessoa aqui que gosta do caos da mudança? Levanta a mão. Do caos. O caos ele não atrai tantas pessoas e a maioria não gosta. Só que às vezes esse é o preço que a gente paga para fazer algo diferente. E aí, para conversar com a gente sobre inovação e o caos da mudança, quero chamar aqui ao palco Diogo Kamers. Uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A Mona acabou de quebrar minhas pernas, porque eram exatamente essas perguntas que eu ia fazer para vocês. De abertura. Não, estou brincando. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Eu sei que eu estou concorrendo com o Loss, que eu acho que ainda está no palco, então quem está aqui provavelmente gosta mais de inovação do que de extraterrestres. Então agradeço. Se tem alguém que estava lá e está aqui e veio para cá, gosta de extraterrestres e também de inovação, vai gostar do meu último slide também, tá? Então, prazer, pessoal. Meu nome é Diogo. Está saindo bem para vocês a voz? Legal. Meu nome é Diogo Kamers, sou especialista em experiência do cliente, trabalho há mais de 18 anos nessa área, também atuo com inovação e com vendas complexas. Sou Black Belt pela 100 Open Startups, que é uma reconhecida entidade aí de inovação aberta, e eu sou mentor, palestrante, consultor, empreendedor também, e apaixonado por inovação, tecnologia e soluções criativas. E eu estou aqui para quebrar um pouquinho do preconceito do caos, porque todo mundo vê o caos como algo ruim, mas eu quero trazer uma outra visão aqui de que o caos também pode ser bom, tá? Então, para começar, estou até com um pouco de vergonha das IA que eu estou usando depois da palestra anterior, né? Que o cara manja demais da IA, né? Mas eu acho que aqui vai dar para passar o que eu tenho para dizer. Então, eu pedi para a IA, para ela gerar uma imagem para mim que descrevesse a emoção do caos da inovação. E ela me trouxe essa imagem aqui. Alguém arrisca dizer que tipo de reação é essa? Espanto? Desespero? Boa, pode ser. É parecido, desespero, espanto. Então é uma reação o quê? De algo novo. O caos é algo novo, né? Algo que a gente não consegue controlar. Então a gente tem essa reação de desespero. Tá? E por que a gente entra em desespero? Porque a nossa mente, ela não gosta de sair da zona de conforto. E ela gera um alerta para a gente que gera exatamente essa reação de desespero. Por quê? Porque ela não tem controle sobre aquela situação. A mente, ela não gosta do novo. Ela não gosta de sair da zona de conforto. A nossa mente, ela domina o quê? Quando a gente está lá no sofá jogado assistindo TV, é o campo dela, que ela domina e lá ela está confortável, né? E quando a gente sai da zona de conforto, esse alerta é gerado e a gente tem um espanto ou às vezes até o desespero, né? Contar um caso que deve ter acontecido com vocês ou com os pais de vocês, pelo menos com o meu aconteceu, que foi quando teve a nova opção ali do WhatsApp de ter chamada de voz ou de vídeo. Ninguém falou nada para que era aquilo, só apareceu o botão. E a gente foi lá e apertou, né? A minha mãe foi lá, apertou, daqui a pouco ela fez uma chamada com 30 pessoas do grupo. E o que aconteceu? Jogou o celular em cima da mesa e disse, meu Deus, que é o quê? O desespero, né? O desespero do algo novo, eu não sei controlar algo novo. O que está acontecendo? Meu Deus, filho, me ajuda. Então a gente tem essas reações. E não é só o pessoal mais velho, aconteceu comigo há pouco tempo. Um dos meus clientes, eles têm uma comunidade dentro do Discord. O Discord era uma ferramenta nova para mim. E eu também, nativo de tecnologia, né, minha vida inteira em tecnologia, fui fuçar sem ler manual, instrução, eu não quero saber disso, né? Se é tecnologia eu domino. E fiz a mesma coisa que a minha mãe fez, fui lá e cliquei num ícone que era um telefone, fiz uma chamada com mais de 100 pessoas. E aí eu me desesperei, disse, meu Deus, cara, tá todo mundo dando aula, uma escola de inglês, eu tirei todos os funcionários, tirei a atenção deles. Como é que eu faço? Não achei o botão. O que eu fiz, fui lá, fechei a aba e pensei, deve ter terminado a chamada, né? Se não tá, pelo menos eu não estou mais ali para saber. Então eu entrei em desespero, né? E por que eu estou falando disso?
exatamente para a gente entrar no conceito de caos. Que caos é um comportamento com futuro imprevisível. É exatamente o que a gente está falando até agora da zona de conforto. O caos, ele gera algo novo, ele gera algo imprevisível, ele gera algo que a nossa mente não gosta. Então, ela vai gerar exatamente o alerta que eu estava comentando antes, que gera o desespero, né? Ou o espanto. Outra questão sobre o caos é que a gente vê o caos como algo ruim, mas na realidade ele é produto da inovação. Ou seja, ele também ajuda a gente a acelerar a adoção de alguns produtos e ele também ajuda a gente a ajustar algumas coisas que a gente fica postergando. Por quê? Porque ele traz um senso de urgência, né? Então eu vou dar o exemplo da videochamada. A videochamada é uma inovação muito legal, ela já existe há anos, só que ela não tinha uma adoção. Ninguém queria, todo mundo se sentia desconfortável de entrar na frente do computador para falar com outra pessoa, porque é muito mais legal falar de frente para as outras pessoas, né? Então estava lá, quase ninguém usava. Aí chega o quê? Uma pandemia, e em uma semana as ferramentas de videochamada já eram as ferramentas mais utilizadas no mundo inteiro. Então o caos da pandemia acelerou a adoção de um produto em uma semana, coisas que em anos ele não tinha essa adoção, né? A mesma coisa é o home office. O home office já tem empresas em home office há muito tempo. Só que na pandemia a gente tirou do papel em uma semana coisa que já vinha dizendo há anos, não dá certo, ninguém vai ser produtivo, não vai trabalhar. Então, em uma semana a gente viu que dava certo. Então, tem coisas que o caos acelera, ele é bom. E a gente precisa entender um pouquinho mais como mitigar esses problemas para daí sim a gente atuar melhor com ele, tá? Eu pedi para a IA de novo gerar uma chamada não, né? Uma imagem para mim, essa IA trabalhou hoje na minha apresentação. E aqui eu pedi para ela gerar algumas imagens que relacionassem o caos à inovação. E por curiosidade, todas elas têm esse formato de lâmpada meio disruptivo. E me veio à mente, por que uma lâmpada? Porque a lâmpada, ela é o quê? É uma nova ideia, ela representa uma nova ideia, ela representa a criatividade, ela representa o quê? Novo, mudança. Então faz todo sentido e ajuda a afirmar o que eu comentei antes, que a inovação e o caos, eles andam juntos. A mudança e o caos andam juntos. Você fala baixinho, tem que colocar. Mais forte. Oi, pessoal, melhorou? Agora sim, perdão. Querem que eu volte desde o começo? Não. Legal. Então aqui a gente vê que a criatividade, a mudança, ela está muito ligada ao caos. Então a gente entender o paralelo entre os três faz a gente se relacionar melhor com ele, né? Com ele. E a mudança, o novo, eu pego o gancho para quê? Para falar do conceito de inovação. Inovação tem vários conceitos. E um deles, e um dos que eu mais gosto, é fazer diferente algo que sempre foi feito da mesma maneira, esperando resultados diferentes. Então isso aqui é legal porque a gente acha que inovação é algo disruptivo. Sempre está ligado a alguma coisa totalmente diferente, empresas milionárias, inovação, disrupção, mas não, a gente inova no nosso dia a dia. Então quando a gente faz alguma coisa diferente do que sempre foi feito, espera um resultado melhor, não só espera, a gente comprova que aquele resultado foi melhor e que ele gerou um diferencial competitivo para a gente ou para a nossa empresa, a gente inovou. Então aí a gente está usando esse conceito para falar o quê? Da mudança. E essa mudança é exatamente o que traz o caos, tá? Então o caos, ele traz a ordem. É só no caos que a gente vai ver a ordem. A gente não tem um parâmetro para achar a ordem se a gente ainda não achou o caos. Então fica algo meio indefinido, né? Então o caos é exatamente para isso, para que a gente gere a ordem. Tá? E a ideia aqui é que a gente entenda também que essa mudança, essa geração de caos em ordem, ela depende de alguns fatores, né? E a gente entender a causa, então a gente entender como a gente transforma o caos em mudança, em ordem, perdão, é o que faz toda a diferença, tá? E como a gente faz isso?
a gente precisa entender, a gente precisa mitigar, a gente precisa saber qual a reação daquela inovação. Então, qual é o produto da minha inovação e o que o caos, o que vai gerar de desconforto para as outras pessoas, para o mercado, para daí a gente entender o tamanho do caos que a gente vai gerar. E como a gente faz isso? Eu trouxe algumas leis aqui que ajudam a gente a entender um pouco da inovação para depois a gente falar sobre essa questão do caos, tá? Então, o primeiro, lei de Hofstadter. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas eu acho que é. Tarefas complexas sempre levam mais tempo do que se espera. Então, o que a gente entende sobre isso? Que a gente subestima, as tarefas complexas. Mesmo quando a gente entende, a gente sabe da existência dessa lei, a gente, não sei se por preguiça, por zona de conforto ou por não entender bem as tarefas complexas, a gente acaba não metrificando bem e não entendendo o escopo inteiro dessas tarefas. E aí o que acontece? A gente diz que vai entregar ela em 6 meses. Chega em 6 meses, não entregamos. 7 meses, 8 meses, 9 meses, vai entregar com 9, 10 meses. Então, isso aqui aumenta o caos, porque a gente vai aumentar o tempo de entrega e a gente começa a ver que a gente não consegue prever o que a gente achou que tinha previsto. Então, essa lei aqui é muito bacana para a questão do escopo, tá? Lei de Parkinson. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Essa lei aqui parece ser contraditória à anterior, né? Mas na realidade ela complementa. Isso aqui acontece muito nas empresas hoje. A gente tem uma tarefa que pode ser feita em uma semana e a gente coloca um deadline, né? o cronograma dela para ser feita em 1 mês. E o que acontece? A tarefa de uma semana é entregue em 1 mês e a gente usou o recurso de 1 mês, não usou o recurso de uma semana. Então isso aqui também ajuda a gente a mitigar custos, né? Tem as 3 leis de Arthur Clarke também. A primeira é quando alguém experiente diz que algo é possível, geralmente ele está certo. Quando ele diz que algo é impossível, geralmente ele está errado. Então a gente precisa dar atenção para quem é sênior, né? Dar atenção para quem entende, mas a gente também não tem que dar 100% de confiança quando alguém fala que algo é impossível. Quando alguém coloca a barreira dizendo que aquilo não pode ser feito, você precisa desconfiar. Tem aquela frase, né, que eu gosto muito, que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então a gente precisa entender isso para que a gente dê um passo à frente, né? Que essa é a segunda lei, né? A única maneira de descobrir os limites do possível é aventurar-se um pouco além deles para o impossível. Então a gente nunca vai inovar se a gente ficar na nossa zona de conforto. A gente nunca vai inovar se a gente ficar dentro do nosso triângulo ou dentro do que alguma pessoa disse que aquilo ali é o certo. A gente sempre tem que questionar, buscar, entender que o certo para ele pode não ser o meu certo e eu posso ir além daquilo ali, né? E a última, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. A gente vê isso com frequência, né? Tem a própria Neuralink hoje com o chip cerebral controlado pelo pensamento, onde o cursor, né, o mouse, foi controlado. Foi postado há poucos dias, né? Então, isso aqui parece ser magia, parece ser coisa do outro mundo, parece tipo, o Elon Musk está inventando isso para subir as ações da empresa dele. Mas isso vai acontecer. E a gente acaba não dando atenção para esse tipo de tecnologia ou de inovação, e às vezes a gente acaba sendo passado para trás, porque quando a gente vai entender ou vai começar a utilizar, já passou o tempo, tá? Então isso aqui é bem importante, tá? Todas essas 3 leis, na realidade, elas estão falando o quê? Para a gente sair da zona de conforto e ir para cima, né? Ir atrás do novo, da inovação. E aqui, resumindo, as 3 leis, então, a lei de Hofstadter, ela fala em evitar atrasos e falhas. A lei de Parkinson é evitar desperdício de tempo e dinheiro. E as 3 de Arthur Clarke é estar aberto e buscar a inovação.
Isso tudo aqui a gente não está falando de causa, a gente está falando mais do resultado da inovação, né? De buscar inovação e do resultado dela, né? E o resultado dela é o caos. Quando a gente está falando de atraso e falhas e desperdício de tempo e dinheiro, isso dentro das organizações gera um caos imenso. Isso a gente não está falando tipo, Diogo, mas caos é algo relacionado à guerra. Caos é algo relacionado à destruição. Não, a gente gera caos todos os dias com as nossas atividades. Quando eu comentei sobre o WhatsApp, o desespero, o espanto, ali a gente gerou um mini caos, um caos temporário. Então a gente tem que entender que esse caos é normal na nossa vida. E a gente precisa controlar ele para aí sim a gente estar aberto para a inovação. Então, a mensagem maior aqui da apresentação é exatamente isso, que o caos ele acontece a todo momento na nossa vida, a inovação acontece a todo momento na nossa vida e a gente deixa ela passar despercebida. A gente acaba não compreendendo ela e acaba o quê? Correndo exatamente esses riscos aqui de falhas, de atraso, perdão, estava abaixo de novo, né? E desperdício de tempo e não está aberto à inovação. Tá? Então, tudo que eu comentei aqui foi relacionado à mudança. Só que agora quem está falando é o Diogo. Não é uma teoria, não é uma outra pessoa. É o Diogo que está falando que o maior matador, vamos dizer assim, de inovação é a zona de conforto. Se a gente continuar na nossa zona de conforto, enquanto a gente está dentro da nossa zona de conforto, quem comanda é o caos. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente tem a possibilidade de comandar o caos. A gente tem a possibilidade de entender aqueles fatores que foram mostrados anteriormente para que a gente controle o caos, para que a gente diminua os riscos, para que a gente melhore a assertividade, melhore a adoção do produto e também diminua o impacto negativo que o caos traz. Porque a gente já viu que o caos também traz impactos positivos, né? Então, a ideia é o quê? É que a gente saia dessa zona de conforto para a gente poder inovar mais, tá? Só vou voltar aqui. Opa. No slide da inovação, que eu acabei não comentando da questão da mudança. O caos, ele é subestimado, todo mundo acha que ele é ruim. O processo também é subestimado, todo mundo acha que processo é algo burocrático, é algo ruim, é algo que traz engessamento. Só que o processo, ele é um dos maiores direcionadores de inovação, um dos maiores direcionadores para mitigar o caos. Por quê? Porque sem processo a gente não consegue medir nada, sem processo a gente não consegue saber quais os próximos passos. Então, se a gente tiver tomado pelo caos e ainda não souber quais processos seguir, a gente está indo bem mais longe, né? A gente está dependendo, a gente está à mercê do caos. Então, aí é muito mais difícil de a gente voltar a nossa mentalidade para a inovação. E tudo isso aqui é exatamente para falar da mentalidade. Porque todo o caos, ele gira em torno de uma mentalidade. Se a gente quiser estar aberto à inovação, a gente precisa estar com a mentalidade aberta à inovação. A gente precisa estar com a mentalidade para sair da nossa zona de conforto. Então, o que eu peço para vocês, isso aqui eu uso no meu dia a dia, subir nos palcos foi uma das promessas que eu fiz no ano passado. Eu palestrei na Campus Party no ano passado, não foi a minha primeira palestra, mas eu já tinha um sonho de palestrar e eu não tinha aquela... Eu estava na minha zona de conforto, então o caos me dominava. Então eu pensei, cara, eu vou me jogar, vou atrás de uma palestra, vou sair da minha zona de conforto. Me inscrevi para o TDC, não sei se vocês conhecem, né, um evento de tecnologia. Obrigado. Um evento de tecnologia, subi no palco falando sobre o Customer Experience, sobre algo que eu domino. Então, eu mitiguei o caos, eu não fui lá e entrei para falar de algo que eu não dominava, porque provavelmente eu não ia conseguir
alcançar meu objetivo. Então, eu saí da zona de conforto para trazer o quê? Mais inovação para a minha vida. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Para inovar, para controlar o caos, saiam da zona de conforto. Todos os dias coloquem uma meta para vocês de fazer alguma coisa que tire vocês da zona de conforto. Seja se inscrever para estar numa palestra, seja falar com um desconhecido hoje no evento, seja gravar um vídeo depois aqui falando sobre algum tema para postar numa rede social, mas então saiam da zona de conforto para que vocês consigam evoluir, estejam mais abertos à inovação, ok? Eu falei que o pessoal ia gostar do meu último slide, se alguém saiu de lá, né, do extraterrestre de inovação. Então aqui a IA criou essa imagem também, né, que o caos esteja com vocês, então é a mensagem que eu quero deixar. Gostaria de pedir, se vocês quiserem se conectar comigo no Instagram, diogo.camers, e no LinkedIn, Diogo Camers. Pode me chamar, tem o QR Code ali com mais informações sobre Customer Experience, tem meu WhatsApp, se vocês quiserem bater algum papo, também fique à vontade. E agora a gente tem alguns minutos para tirar algumas dúvidas. Vamos improvisando com esse por enquanto. Tudo jóia? Meu nome é Gabriel. Quando você fala em caos, você está falando literalmente do momento ali de perturbação, né, que a gente tem que entrar mesmo. Mas a gente levando para uma área mais empreendedora, eu posso definir o caos como a dor para um produto, a dor do meu cliente, o problema que ele tem para eu tentar solucionar, ou não entra nessa definição? Como é que funciona essa parte? Legal. Eu não diria que o caos é a dor do cliente, porque a dor, na realidade, a dor do cliente pode ser um caos para ele porque ele não sabe como resolver. Mas no teu âmbito de empreendedor, a dor dele é algo que tu quer sanar. Ali não tem um caos em si, para ti empreendedor. Tu está buscando uma inovação, tu está buscando uma forma de sanar aquele problema dele. Então o caos vai ser gerado o quê? Quando tu já tens o teu produto para resolver o problema dele, e aí tu não está conseguindo resolver o problema dele. Então aí vai começar a gerar o caos. Ou então tu prometeu o produto e tu não entregou naquele determinado tempo. Ou tu prometeu algo e começou a ver que aquilo está se estendendo. Então o caos gera a partir da solução que tu está achando para o problema. Mais perguntas? Alguém que compartilhar algum caso que já passou em alguma empresa, na sua jornada empreendedora? O caos daquela provocação e aí temos que mudar, o que é que fazemos agora? Mais alguém? Então tá bom, vamos agradecer ao nosso palestrante por todo o conhecimento compartilhado. Obrigado Obrigada, pelo tempo de Diogo. vocês, hein?